Em troca de 2,7 bilhões reais, Lava Jato ajudou Estados Unidos a obter 20 bilhões reais da Petrobras. Embora a Lava Jato tenha tratado os 2,7 bilhões de reais como um valor recuperado, trata-se de uma espécie de recompensa pela ajuda às autoridades dos Estados Unidos. Os 2,7 bilhões de reais recebidos pelo Ministério Público Federal de Curitiba das multas aplicadas à Petrobras nos Estados Unidos foram uma recompensa dada à Lava Jato por ter ajudado autoridades americanas a conseguir 20,1 bilhões de reais da estatal brasileira, e não a recuperação de dinheiro público, como venderam os procuradores do Paraná. Essa é a conclusão da tese de doutorado A Hegemonia Estadunidense e o Combate à Corrupção no Brasil, o caso da Operação Lava Jato, de autoria de Arthur Pinheiro de Azevedo Banzato, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. A primeira sanção contra a Petrobras ocorreu em janeiro de 2018, quando a empresa fechou um acordo de 2,95 bilhões de dólares, 9,6 bilhões de reais, na cotação da época, para encerrar uma disputa judicial com acionistas privados americanos que ingressaram com uma ação coletiva nos Estados Unidos. Eles alegaram prejuízos por causa de esquemas de corrupção ocorridos no Brasil. Todo o valor foi destinado aos acionistas. O segundo acordo, de 853,2 milhões de dólares, 3,4 bilhões de reais, foi fechado em setembro de 2018 com o Departamento de Justiça por suposta violação ao Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, na sigla em inglês, norma que permite que autoridades dos Estados Unidos investiguem e punam fatos ocorridos em outros países. O único valor da Petrobras que voltou ao Brasil foi parte dessa multa, 80% do valor, ou 682 mil dólares, 2,7 bilhões de reais, foram destinados ao MPF brasileiro. Os 20% restantes foram divididos entre o Tesouro dos Estados Unidos e a Comissão de Valores Mobiliários Americana, SEC, na sigla em inglês. Também em setembro de 2018, a Petrobras foi multada em 1,78 bilhão de dólares, 7,1 bilhões de reais, em um processo administrativo da SEC. Todo o valor foi destinado à própria Comissão de Valores Mobiliários. Os dados estão na tese de doutorado de Banzato, publicada em outubro de 2023 e produzida com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Todos os valores referentes às multas têm como base a cotação do dólar na época em que as sanções foram aplicadas. Recompensa. Em entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico, o pesquisador afirma que, embora a Lava Jato tenha tratado os 2,7 bilhões de reais como um valor recuperado, trata-se, na verdade, de uma espécie de recompensa pela ajuda dada pelos procuradores às autoridades americanas. A atuação do MPF parece contraintuitiva. Se por um lado os Estados Unidos viram uma oportunidade de punir a Petrobras e garantir seus interesses ao atuar em favor de empresas americanas, por outro os procuradores de Curitiba prejudicaram a estatal fora do Brasil deliberadamente para tentar colher uma parcela do dinheiro e criar a famigerada Fundação Anda Lava Jato. A entidade privada, que seria gerida pelos procuradores, só não foi adiante por ter sido barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi só a partir da decisão do STF que os 2,7 bilhões de reais foram, de fato, para a União. O MPF adotou um discurso em que afirmou que esse é um dinheiro recuperado. Quando, na verdade, não é. É uma multa que foi aplicada com a ajuda do MPF e ele recebeu um valor por ter ajudado. E esse era o dinheiro que iria para a Fundação Lava Jato, afirma Banzato. Segundo ele explica, a parceria da Lava Jato com as autoridades dos Estados Unidos se deu toda de forma irregular, fora dos canais oficiais. Colaborações regulares devem ser feitas por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. A atuação ilegal do MPF se deu com o compartilhamento de provas com autoridades dos Estados Unidos. Investigadores do FBI chegaram a ser recebidos no Brasil a partir de 2015, sem autorização do Ministério da Justiça. No ano seguinte, os americanos conduziram interrogatórios de ex-diretores da Petrobras e fizeram acordos, também sem qualquer autorização. O MP intermediou esse acordo da Petrobras com o DOJ, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, compartilhou provas e conteúdos de delação, fora dos canais oficiais. O MP foi fundamental, tanto que foi beneficiado. De acordo com o pesquisador, existe, de fato, uma cifra que pode ser classificada como a recuperada dos acordos fechados no Brasil entre o MPF e colaboradores, em que parte de valores que teriam sido obtidos por meio de corrupção foi devolvida por investigados.
Já nos Estados Unidos, diz Banzato, o que houve foi uma recompensa, uma vez que o MPF topou ajudar uma estatal brasileira a ser punida fora do Brasil em troca da parcela de uma das multas. O Ministério Público, que em tese deveria atuar pelo interesse nacional, atuou contra o patrimônio brasileiro. É o contrário do que ocorre no restante do mundo, em que os estados usam seus sistemas jurídicos para alavancar suas empresas, para gerar dinheiro e emprego para seu próprio estado. Rastro de destruição. A pesquisa de Banzato apresenta dados, com base em levantamentos do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, sobre os efeitos da Lava Jato na Petrobras e em outras empresas brasileiras, como a Odebrecht. A construtora e a Braskem foram multadas no final de 2017 em 3,6 bilhões de dólares, 11,6 bilhões de reais, também com a ajuda da Lava Jato. O acordo feito à época previu a devolução de 80% do valor ao MPF. Os 20% restantes foram divididos igualmente entre autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. Trata-se da maior multa aplicada por meio do FCPA até hoje. No caso da Petrobras, o volume de investimento em exploração e produção era de 48,1 bilhões de dólares em 2015. No ano seguinte, no auge da Lava Jato, caiu para 15,8 bilhões de dólares. A partir dali, o crescimento do investimento em exploração, produção, refino, biocombustíveis e ciência e tecnologia deu lugar ao modelo exclusivo de exploração e produção que existia antes do pré-sal, em 2006. A Petrobras passou por uma mudança radical em sua política. Ela abriu mão de ser uma empresa estratégica, de investir em conhecimento local, ciência e tecnologia e refino, e voltou ao modelo dos anos 90, quando só havia exploração, explica o pesquisador. O mesmo fenômeno ocorreu com a Odebrecht, segundo o levantamento de Banzato. Em 2014, a empresa tinha uma receita bruta de 107 bilhões de dólares e em 2019, ela caiu para 78 bilhões de dólares. O número de empregados da companhia diminuiu, nos mesmos anos, de 168 mil para 35 mil. E a presença internacional também despencou. Em 2014, a Odebrecht atuava em 27 países e 5 anos depois, em 14. Fonte: Tiago Ângelo, correspondente da Conjur, em Brasília.